Berserk é uma das obras mais famosas do mundo justamente por não ter medo de mostrar os lados mais sombrios da vida. Apesar de ser um dos mangás mais lindos que eu já vi, se você não tiver estômago, cara, você não passa nem dos primeiros capítulos. No nível 1 desse iceberg, veremos curiosidades que vocês provavelmente já sabem. Jogos de PS2, a icônica bufetada do Rikichi, entre outros detalhes. No nível 2, veremos curiosidades ainda mais interessantes. Analisaremos se o Cavaleiro Caveira é realmente o Guts do futuro. Iremos responder a pergunta que todo mundo se faz, se a Casca realmente gostou. Veremos também pessoas que de alguma forma se inspiraram em Berserk. PewDiePie, o segundo maior YouTube do mundo, é um deles. Porém, no nível 3, é o nível que eu não recomendo para a maioria do público. Nele, veremos crimes reais com ligação a Berserk. E ainda, faremos uma análise detalhada sobre os momentos mais bizarros do anime. Quem leu o mangá de Berserk sabe realmente do que eu tô falando. Pegue apenas um café e seja muito bem-vindo ao iceberg de Berserk. A marca do sacrifício. Como em muitas obras mundialmente famosas, é comum que os fãs façam tatuagens com símbolos icônicos. Com Berserk, isso acontece com a marca do sacrifício. A marca é um símbolo de escuridão, colocado magicamente por um membro da mão de Deus, significando que a pessoa foi oferecida às trevas. Aqueles marcados que sobrevivem ao eclipse são para sempre assombrados por demônios. As pessoas que decidem tatuar a marca geralmente se veem como lutadores, pessoas que não serão vencidas pela dureza do mundo e continuarão avançando. Tê-la tatuada é um símbolo de honra na comunidade dos fãs. Kentaro Miura. O falecimento do autor Kentaro Miura em 6 de maio de 2021 foi um evento de grande impacto na comunidade de mangá. Milhares de fãs prestaram homenagens e a notícia impulsionou a popularidade de Berserk, atraindo novos leitores. Como é comum quando o artista falece, sua obra se valoriza e os volumes do mangá esgotaram rapidamente. A morte de Miura marcou um antes e depois para a franquia, o que gerou muitas dúvidas sobre a continuidade. No entanto, o legado de Miura está mais do que vivo. Koji Mori. Koji Mori era o melhor amigo de Kentaro Miura. Ele provavelmente é a única pessoa que entende profundamente como o resto da história de Berserk deveria se desenrolar. Koji também trabalhou em seus próprios mangás e eu achei interessante colocar ele aqui. O início da história. Há um debate entre os fãs sobre que a história deveria ter começado com o arco da Era de Ouro em vez do arco do Espadachim Negro. Se tivesse começado com o arco da Era de Ouro, o eclipse teria sido muito mais chocante. No entanto, a forma como a história foi contada é inteligente, pois as perguntas do arco do Espadachim Negro são lentamente respondidas durante o arco da Era de Ouro. Jogo de PlayStation 2. Um jogo chamado Berserk Millennium foi lançado para o PlayStation 2 em 2004. Ele cobre os volumes 22 a 27 do mangá e também tem conteúdo original escrito pelo Miura. A maioria dos fãs considera este o melhor jogo de Berserk. Locais do mundo real. Quando você lê Berserk, cara, parece que você não tá lendo o mangá, mas sim embarcando em uma série de obras-primas. Muitos castelos e edifícios de Berserk foram inspirados em locais do mundo real. Isso explica porque a arquitetura do mangá parece tão viva e detalhada. É como se estivesse realmente existindo em algum momento da história. Miura buscava inspiração principalmente na Europa medieval, estudando fortalezas, catedrais, vilarejos e mais outras coisas, só para depois transportá-los ao seu universo. A bufetada de Rikichi. Uma das realidades mais tristes de Berserk é que qualquer que seja o destino do Griffith, ele nunca estará à altura de seus atos. O sofrimento que ele causou nunca terá perdão. Felizmente, Rikichi proporcionou um momento icônico no mangá. Após descobrir o que aconteceu durante o eclipse, ele confronta o comandante que um dia sempre admirou e lhe dá uma bufetada bem grande em seu rosto. Este foi o maior castigo que Griffith recebeu, um ato de imensa coragem da parte do Rikichi. Shinóis. Os demônios e apóstolos em Berserk quase sempre são representados como forças grotescas e impiedosas. Cada um deles nasce do uso do Behelite, que é quando alguém decide sacrificar o que tem de mais precioso em troca de mais poder. Mas dentro desse mundo de horrores, existem exceções curiosas. Shinóis é uma criatura mostrada no capítulo 215. A comunidade gostou bastante do pequeno ser, pois ele é um dos únicos monstros que não é mostrado como mau ou ameaçador. A piada é que ele é, na verdade, o personagem mais forte de Berserk, então ele poupou o Guts naquele dia. Artorius e Guts. O personagem Artorius do primeiro jogo de Dark Souls é muito parecido com o Guts. Ambos usam uma espada gigante, têm um braço inutilizado e estão associados a lobos. Artorius até usa um ataque de espada giratório semelhante ao de Guts. A capa da edição da DLC de Dark Souls também é uma referência indireta. Fotos de Miura. Kentaro Miura era uma pessoa muito reservada e não há muitas fotos sobre ele. Porém, um usuário
usuário do Reddit compilou todas as fotos conhecidas dele em um álbum. Os caras realmente são muito fãs. As quedas de casca na água. Ao longo da história, existe 4 momentos diferentes em que a casca cai na água. Isso se tornou um tipo de marca recorrente no mangá, quase como se fosse uma maldição pessoal dela. A comunidade reparou nesse detalhe e transformou em um meme, ainda mais porque o próprio Guts chega a comentar que sempre que a casca cai dentro d'água, algo dá errado. Para os fãs, isso virou uma piada e até um traço cômico. Os Kushan. Essa teoria se refere ao fato de que os Kushan são uma tribo real que existiu na Ásia Central do século I ao século IV. Eles começaram como uma tribo e se tornaram um império. Não se sabe por que o Miura se baseou nesse império, mas tá aí essa informação. Batman. Seguido com as corporações, podemos afirmar que Berserk também toma certos elementos do Batman. Por exemplo, quando Guts usa sua armadura Berserk, ele tem certas semelhanças com a máscara do Batman. Além disso, Guts porta uma capa preta e um visual sombrio, semelhante ao Cavaleiro das Trevas. Um ponto curioso e engraçado é que no anime de 97, o dublador do Griffith fez 2 referências engraçadas ao Batman. Berserk, anime de 1997. Eu particularmente não queria falar de todos os Berserks, pro vídeo não ficar muito grande, porém, eu acho que é necessário. A primeira adaptação oficial de Berserk para a TV foi lançada em 1997, e o anime teve 25 episódios. Ele cobriu um pequeno trecho da história, mas focou principalmente no arco da Era de Ouro. Esse anime de 97 é considerado a melhor adaptação de Berserk até hoje. Curiosamente, foi a adaptação em que o criador Miura mais se envolveu, aprovando pessoalmente o roteiro em cada episódio. Trilogia de filme de Berserk. Depois do primeiro anime, vieram 3 filmes. Esses filmes também adaptaram o arco da Era de Ouro. A maioria dos dubladores em inglês de 97 voltaram para fazer os seus papéis, o que foi uma ótima escolha. Porém, os fãs também ficaram chateados, pois os filmes cometeram os mesmos erros do anime de 97. Cortaram conteúdo importante e, em vez de focar nos diálogos, concentraram-se mais nas cenas de ação. Berserk 2016. Essa é a terceira e mais recente adaptação do anime de Berserk, com a primeira temporada lançada em 2016 e a segunda em 2017. No entanto, essa adaptação é considerada a pior de todas. Ela deixou de fora ainda mais conteúdo que as outras e a animação em CGI foi muito criticada. A primeira cena polêmica. Logo no início da história de Berserk, há uma cena que o Guts faz sexo com uma apóstola. Eu particularmente, quando eu vi isso no mangá, eu fiquei tipo, caralho, tem algo errado com esse cachorro aqui, mano. Essa mesma apóstola é a que mata Corks durante o eclipse. Guts então usa sua mão de canhão para matá-la. A cena serve para mostrar que Guts fará o que for preciso para matar os apóstolos. No entanto, algumas pessoas apontaram que isso seria tecnicamente um ato de traição da parte de Guts. Miura declarou em entrevista que quando estava criando o arco do espadachim negro, ele ainda não tinha desenvolvido completamente a história da casca, e nem mesmo tinha ela em mente. O amor de Griffith por Guts. Este é um tema amplamente debatido. O amor que Griffith sentia por Guts não envolvia sexualidade, mas sim o amor fraternal. Guts era a única pessoa que Griffith amava em todos os níveis. É por isso que ele se sente quebrado e vazio quando seu companheiro o abandona. Griffith tinha um apreço por Guts que não se comparava a nenhum outro personagem, e esse amor, seja ele interpretado como amor fraternal, romântico ou até de outra forma. O Cavaleiro Caveira é o Guts do futuro. Este é uma teoria das mais antigas de Berserk. A teoria sugere que o Cavaleiro da Caveira é na verdade o Guts do futuro, que de alguma forma voltou ao presente. A evidência para isso é que o Cavaleiro Caveira sempre aparece quando o Guts está em apuros, e que ele também usou a armadura do Berserk. No entanto, essa teoria foi totalmente descartada quando a história revelou mais sobre o passado do Cavaleiro Caveira, como o fato de ele ter sido um rei. Slan era uma freira. No capítulo 138, Mosgus contou a história sobre uma feira antiga que abraçava homens. A teoria sugere que Slan é na verdade essa freira. A ideia é que ela obtinha gratificação sexual. Com isso foi punida pela igreja e enquanto era punida, seu berrelite foi ativado, levando a sacrificar a igreja para se tornar um membro da mão de Deus. O período de tempo da teoria funciona, pois a freira é considerada antiga e Slan também deve ser bem antiga, hein? Traduções dos fãs. Quando o novo capítulo de Berserk é lançado, pode levar meses para a tradução final ficar pronta. Por isso, fã de bom coração traduzir os capítulos para que outros possam ler. No entanto, essas traduções de fãs costumam ser imprecisas, com erros de nomes, itens ou até mesmo de pontuação, o que torna o capítulo difícil de ler, porém, o que importa é ajudar. Capítulo 364. Este é o último capítulo que foi desenhado pelo Kentaro Miura antes de seu falecimento. Por um tempo, as pessoas acreditaram que este seria o capítulo final de Berserk. Algumas pessoas na comunidade ainda consideram esse o final canônico, mas muitos não conseguem apoiar essa ideia. A controvérsia de Elden Ring no Twitter. Quando o jogo Elden Ring foi lançado, muitas pessoas notaram as claras inspirações e referências de Berserk. Isso levou pessoas que não conheciam a série a pesquisá-la. Infelizmente, muitos foram ao Twitter ao descobrir as cenas controversas de Berserk.
Berserk. Fãs de Berserk tentaram explicar que o mangá usa essas cenas para fazer a história avançar e não por puro choque ou glorificação. Inclusive nesse game, há várias referências sobre Berserk. A vingança contra o Big. Vimos Guts se vingar de algum dos apóstolos do Eclipse, mas um apóstolo principal com quem não vimos ele interagir é o Big. Foi o Big que mordeu o braço de Guts, fazendo-o perdê-lo. Um segundo encontro entre eles é inevitável, e os fãs esperam que Guts use seu braço protético para matá-lo. A inspiração de Casca. Sabemos que a maioria dos personagens do Bando do Falcão foi inspirada nos amigos da escola de Miura. Mas quem inspirou a Casca? Miura afirmou uma vez em uma entrevista que a influência por trás dessa personagem foi sua mulher ideal. Ele disse que mulheres guerreiras de peles mais escuras são mais atraentes para ele. A inconsistência do tom de pele de Casca. O tom de pele de Casca parece ficar cada vez menos preciso. No anime de 97, é o mais próximo do mangá. Na trilogia dos filmes, ela parece muito mais clara. No anime de 2016, ela é essencialmente irlandesa. Algumas pessoas afirmaram que isso é um tipo de branqueamento, enquanto outras dizem que é apenas uma iluminação ruim. A Marca do Sacrifício. Banda. A Marca do Sacrifício é uma banda deathcore do Canadá, que, além do nome, se inspira muito em Berserk. Suas músicas têm títulos como Good Hand e também tem uma música com o nome Eclipse, que é basicamente uma música sobre o Berserk. O Berrelite de Guts. Guts carrega um Berrelite a centenas de capítulos. Como é um item que ficou em segundo plano por tanto tempo, muitas teorias de fãs sugerem sobre o que ele fará quando finalmente for usado. A teoria mais popular é que Guts não usará para um sacrifício, mas sim para aprimorar sua espada, a Matadora de Dragões. Casca gostou. A teoria que Casca gostou é uma das mais polêmicas e desconfortáveis dentro da comunidade de Berserk. Na verdade, ela não nasceu de uma análise séria da obra, mas como uma forma de provocar, irritar ou até mesmo chocar outros fãs. Essa teoria surge de algumas páginas do Eclipse, quando o Griff, já transformado em Fento, e Casca diante de Guts. Na hora do ato, Casca solta alguns gemidos como se estivesse gostando. Logo em seguida, ela fala pro Guts não olhar, pois aquilo seria demais para ele. Porém, por que essa teoria não faz sentido? O corpo humano pode reagir de formas involuntárias durante um trauma, seja pelo choque, pelo medo ou até por respostas físicas automáticas. Então, isso não significa em hipótese alguma prazer ou aceitação. Casca já estava em uma situação de extremo desespero, presa junto com Guts e marcada para morrer. O cometido por Griffith foi uma violência muito forte para o psicológico dela. Kintaro sempre tratou essa cena como um dos pontos mais traumáticos de toda a obra, sendo o evento que define a ruína mental da Casca. Não existe nenhuma indicação que o autor tenha dito que ela tenha gostado. A inconsistência da Matadora de Dragões. Em diferentes adaptações e painéis do mangá, a espada Matadora de Dragões varia em comprimento e tamanho. Isso geralmente ocorre devido ao fato de ser muito difícil desenhar a espada de forma consistente, sem que ela pareça maior em algumas partes ou menor em outras. New Bang. Um site chamado New Bang foi criado exibindo várias imagens do mangá de Berserk. Isso levou os fãs a especular sobre novos capítulos do mangá ou um novo anime. No entanto, o que realmente aconteceu foi uma exposição de Berserk no Japão e uma estátua de Zod em Tóquio. Ginganton Makia. Ginganton Makia é uma série de mangá de 7 capítulos criada por Kentaro Miura, que foi a razão para o hiato de 15 meses de Berserk entre 2013 e 2014. A história se passa 100 milhões de anos no futuro, após um evento chamado Uma Grande Destruição. O mangá segue o gladiador Dilos, entre outros personagens que são encarregados de acabar com o derramamento de sangue e curar um planeta. PewDiePie. O famoso YouTube PewDiePie fez um vídeo sobre Berserk que alcançou milhões de visualizações. Para muitos fãs, esse vídeo foi um dos principais responsáveis por apresentar a obra a um público que talvez nunca tivesse ouvido falar do mangá. PewDiePie descreveu Berserk como uma das histórias sobre amizade, rivalidade, batalha, cavalos, espada e armaduras. E também ele falou que é um mangá muito sombrio e perturbador. Guts. Guts, um cavaleiro alemão do século XV, é a base para o personagem Guts. Kintaro descobriu sobre o Guts depois de criar o Guts, mas notou algumas semelhanças. Guts perdeu a mão em batalha para um tiro de canhão e substituiu por uma prótese de ferro. Guts também perdeu a mão e substituiu por uma prótese que funciona como um canhão. A prótese de Guts era incrivelmente avançada para a época, com 90 partes móveis e capacidade de armazenar itens, incluindo uma pena para escrever. Berserkly Jack. Berserkly Jack é uma comunidade do Reddit. Ela é dedicada a memes, shitpost e coisas engraçadas relacionadas a Berserk. Dado o tom sério de Berserk, é bom ter um espaço para descontrair. Então eu decidi colocar aqui para vocês ficar sabendo e ir lá também se descontrair. Melhores momentos do mangá, minha opinião. Começamos essa lista com uma das imagens mais icônicas de todo o mangá. A primeira vez que ficamos frente a frente com as 5 Gold Hands, os grandes vilões de todo o mangá. Cara, esse realmente é um momento de arrepiar. O cenário psicodélico, misturado com o design dessas criaturas divinas, cria o mais puro horror. Sabemos só de olhar que eles estão muito acima de nós. Miura já tinha nos mostrado antes o como ele era em criar
sequência de ação, mas foi aqui que ele revelou ser um dos melhores mangaka. A lendária batalha de Guts contra 100 soldados. A sensação de movimento é incrível, é quase como se conseguíssemos visualizar toda uma cena em uma única imagem. É um feito que poucos autores conseguem alcançar, e Miura sempre faz parecer isso fácil. Se existe uma imagem que melhor representa o conceito de pesadelo e terror, essa imagem é essa aqui. Ver os pequenos membros do bando do Falcão, frente a frente com as terríveis criaturas do Eclipse, enche nosso peito de medo e desespero. Aqui, temos a arte de Miura em sua melhor forma. Os detalhes e a composição revelam realmente que ele é um mestre do desenho. Pessoalmente, esse é um dos meus momentos favoritos de toda a série. Não é o desenho mais detalhado e impressionante de Berserk, porém, é um dos mais tocantes e que mostra a genialidade de Miura. A forma como as linhas pretas vão dando lugar à luz emanada por Casca é lindo e mostra como as trevas do coração de Guts vão sendo iluminadas ao perceber que existe algo muito mais importante do que o seu ódio e sua vingança. Cara, que lindo. Esse é outro momento simples, não é um grande acontecimento ou algo épico. É um pequeno suspiro da paz e alegria em meio a toda carnificina e tristeza. Ver alguns personagens brincando com crianças, outros bem atrapalhados, realmente nos enche de alguma felicidade melancólica, pois a gente sabe que em Berserk, esses momentos são raros. Essa é a imagem que muitos fãs de Berserk queriam ver. Após 25 volumes e quase 20 décadas, finalmente Casca recuperou sua personalidade e voltou a ser a guerreira que tanto amamos. Foram vários e vários capítulos em que vimos Guts e seus amigos apanharem, se levantarem, lutarem e depois apanharem de novo. Ver toda essa batalha ser recompensada é extremamente satisfatório. Eu aposto que isso também arrancou um sorriso do teu rosto. A conexão com o tiroteio de Anápolis. Em 28 de junho de 2018, ocorreu um tiroteio em Anápolis, Estados Unidos. Nesse ataque, um homem armado entrou em um prédio jornal e abriu fogo contra os funcionários, eliminando 5 pessoas e ferindo várias outras. Foi um dos tiroteios mais graves em uma redação dos Estados Unidos. O atirador, identificado como Jarro de Ramos, tinha um histórico de conflito com o jornal. Ele processava a publicação de uma matéria de anos antes, que ele considerava difamatória. Ramos já demonstrava comportamento obsessivo e hostil, inclusive ameaçando funcionários e postando comentários agressivos nas redes sociais. Uma das ligações com o anime Berserk surgiu porque Ramos era fã do mangá e chegou até a editar fotos de pessoas que queria atacar, colocando a marca do sacrifício. Apesar disso, a motivação principal do crime era vingança pessoal contra o jornal e não qualquer influência direta do mangá. O Rei de Midland e a sua filha. No arco do Rei de Midland, acontece uma das coisas mais pesadas de todo o Berserk. Nesse arco, é nos apresentado um rei controlador, obsessivo pelo poder e que quer sempre mais e mais. Porém, existe algo que nos chama bastante atenção. O rei tem uma filha, e mesmo sabendo que alianças matrimoniais eram instrumentos políticos comuns naquela época, ou seja, ele ia ter mais poder, ele impede que sua filha se case. E no começo a gente pensa que é só preocupação, né? Que ele não quer entregar a filha pra qualquer um. Porém, com o passar dos capítulos, descobrimos a verdadeira intenção do rei. Ele queria ser o primeiro da sua filha. Cara, definitivamente, vai se tratar Kentaro Miura. A situação piora ainda mais quando ele descobre que o Griffith já havia feito algo com sua filha. E vocês sabem muito bem o que é. A reação do rei ao saber que sua filha não era mais virgem é extremamente perturbadora. Ele tenta a sua própria filha, revelando não apenas a sua loucura, mas também seus desejos mais perturbadores de sua mente. A cena é deliberadamente nojenta e desconfortável, mas essa cena em Berserk, Miura não hesita em expor os atos mais sombrios e repulsivos da natureza humana. Cara, definitivamente nojento. Guts e Donovan. Quando Guts tinha apenas 9 anos, seu pai adotivo Gambino o vendeu para Donovan. A cena da infância de Guts com Donovan é uma das passagens mais pesadas do mangá. Ela serve para mostrar o quanto a vida dele sempre foi marcada pela crueldade. Ainda muito jovem, com apenas 9 anos, Guts já vivia como um guerreiro, sem carinho, sem apoio e sem infância. Quando Gambino o vende para Donovan, o que acontece a seguir é descrito de uma forma muito dura, cara. Donovan de Guts é uma cena carregada de violência e humilhação. Mesmo tentando se defender pegando sua espada, Guts não tem como enfrentar um homem adulto. Esse episódio não é colocado ali apenas para chocar. Ele mostra como Guts foi moldado desde cedo pela traição. O garoto aprendeu que não podia confiar em ninguém, nem mesmo naqueles que cercavam ele e os mais próximos. Espíritos vingativos. Os espíritos em Berserk são etéreos e vingativos. Eles podem possuir seres vivos ou objetos inanimados. Uma das cenas mais chocantes e perturbadoras sobre isso é quando uma mulher é atacada por um cavalo possuído que adota uma aparência humana e fica parada em cima dela. Eu particularmente não preciso te dizer o que o cavalo tentou fazer com ela, mas ainda é nítido que o cavalo passou a língua no corpo dela. Guts consegue salvar a mulher, porém essa é uma das cenas mais bizarras de Berserk.
O maldito padre. Berserk sempre teve uma forma única de retratar a religião, mostrando uma fé cega, manipulada e que transforma pessoas em monstros disfarçados de santos. E nada exemplifica isso melhor do que o padre Mosgos. O sujeito anda cercado de carrascos brutais e logo no início já mostra sua verdadeira face. Ele ordena que prisioneiros tenham braços e pernas quebrados e sejam amarrados em rodas. Mas a cena realmente perturbadora é quando uma mãe desesperada leva um filho doente até a igreja. Aquela instituição que deveria oferecer acolhimento e alimento só oferecia violência. Mosgos finge piedade e aceita levar os dois para dentro. Logo depois, ela descobre que aquilo era uma armadilha. O padre conduz a mãe e a criança até uma câmara sinistra, um local infernal onde inúmeras pessoas eram torturadas de formas impensáveis. Corpos suspensos no teto, crânios esmagados, pessoas queimando. Para Mosgos, aquilo não era maldade, era provação divina. Logo ela foi colocada em uma cadeira e submetida à mesma violência dos demais. O ataque de Guts contra Casca. Poucos momentos em Berserk são tão angustiantes quanto este. Depois de tanto tempo acompanhando a luta para manter a Casca viva, o destino prega uma peça cruel. Em meio a uma batalha contra espíritos, Guts acaba sendo possuído e perde o controle. Neste instante, ele ataca Casca. A forma como Miura desenha a cena não esconde nada. Casca desmaia de pavor e quando acorda, encara Guts com terror. A situação piora quando, fugindo em desespero, ela cai nas mãos de bandidos que tentam... Só que, em estado de desespero, ela os mata. Quando Guts aparece para ajudá-la, ela, assustada, parte para cima dele. Neste momento, ele é consumido pela escuridão interior, e o mangá mostra exatamente o que aquele espírito demoníaco queria fazer com a Casca. Em um surto, ele chega até a morder o peito dela. O velho... É claro que não dá pra chegar no nível 3 sem citar um dos personagens mais nojentos de Berserk, o velho que aparece servindo de aliado ao exército. Griffith chegou a se deitar com ele em troca de recursos, uma das situações mais pesadas de sua juventude. O ato é tão degradante que depois, Griffith vai até um rio para se limpar, dilacerado pela vergonha e pela repulsa. Mas não para por aí, esse velho reaparece mais tarde, agora cercado de várias crianças, servindo vinho para ele e seus comparsas. O mangá não precisa mostrar nada explicitamente, a sugestão já é suficiente para você entender o que está acontecendo. As crianças estavam sujeitas ao mesmo destino que o Griffith enfrentou, ou até pior. O velho ainda chega ao cúmulo de pedir que Griffith não seja morto, chegando aí pessoalmente para o campo de batalha, apenas para vê-lo em ação. Baphomet. A figura de Baphomet com sua imagem de cabra representa a soma total do universo, o bem e o mal, o masculino e o feminino. Sua vinculação com Satanás e demônios sempre foi inevitável. Esse demônio tem a capacidade de te dar poder, conhecimento e domínio sobre forças ocultas. Ele atrai aqueles que buscam sabedoria proibida ou também o controle. Pessoas oferecem suas almas para ele em troca de fama, poder ou então dinheiro. Dizem que ele é mais adorado dentro da maçonaria, como se ele fosse um deus lá. Curiosamente, essa figura aparece representada em Berserk no arco do espadachim negro, onde uma mulher adora a criatura. E só um adendo, na música I Spoke to Death in Miami, ou Eu Falei com o Diabo em Miami, o falecido cantor X-Tentacion afirma ter feito um pacto com essa entidade. Vale ressaltar que X não viveu nem até os 25 anos de idade. Bizarro, né? Willard, o maldito apóstolo. Cada apóstolo tem formas monstruosas, design cheio de deformações, dentes, olhos e membros em lugares estranhos. Muitos deles ainda mantêm vícios humanos, como desejo sexual ou sede de sangue. Willard é apresentado em Berserk como um dos apóstolos mais brutais e repulsivos da história. Sua primeira aparição já mostra sua perversidade. Ele aparece mulher sem nenhum tipo de remorso. No passado, ao ser libertado junto de criminosos, esmagou um gigante com apenas uma mão. Ele empunhava medo e se tornou líder dos Cães Negros, um grupo que saqueava aldeias, matava velhos, crianças e mulheres sem piedade. Um de seus crimes mais marcantes foi a chacina de uma família que havia ajudado o bando do Falcão. Willard eliminou o pai brutalmente e a filha que não tinha nada a ver com tudo aquilo. Tudo foi uma cena de horror puro. Como se isso já não bastasse, eles corpos e transformou todos em troféus, expondo eles em lanças para intimidar os inimigos. Durante a batalha contra Guts, ele mostra sua força absurda, esmagava soldados, despedaçava subordinados e arrancava árvores com socos. Durante todo esse ataque, ele ainda tentou a Casca, mas ele foi interrompido por Guts, que acabou o matando. Eclipse. O Eclipse é um dos eventos mais marcantes de todo o Berserk, e eu não poderia deixar de comentar ele aqui, embora eu tenha falado um pouco lá no começo. Griffith aqui sacrifica todo o bando do Falcão, e as mortes são extremamente dolorosas. Aqui vemos ele em seu momento de mais pura maldade. Ele
casca na frente de Guts, provando que ele não é nada mais do que apenas um subordinado. Guts é obrigado a olhar com seus próprios olhos sua mulher ser violentada na sua frente e não poder fazer nada. Definitivamente, cara, essa é uma das cenas mais perturbadoras de todo o Berserk. Mas, o que você achou de tudo isso, cara? Você achou que essas coisas fazem sentido? Cara, deixa o like, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa pra estar me ajudando e não se esquece de ajudar com o LivePix, valeu? Muito obrigado por toda a tua atenção e até o próximo vídeo, o próximo iceberg. Falou!